Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa aqui mais um Entrevistas, com o entrevistado na casa dele, com o entrevistador na minha casa, porque ambos respeitando as orientações das autoridades sanitárias devido à terrível pandemia que nos assola e não dá cara de que queira ir embora. Hoje eu vou conversar com alguém que há muito tempo eu queria entrevistar. Devo confessar isto. Vou fazer a ele perguntas que eu não saberia responder. Mas eu tenho tanta fé no taco dele, das coisas que li dele, que realmente vou me dar a este direito de fazer perguntas a Marcos Nobre que eu não saberia responder. Quem é Marcos Nobre? Marcos Nobre é professor livre-docente da Universidade de Campinas, é presidente do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, é cientista social, é mestre e é doutor em filosofia. Tudo isto são títulos, mas é certamente das melhores cabeças analíticas do processo político brasileiro. E é por isso que eu vou começar, professor Marcos Nobre, com uma pergunta simplíssima para você responder. Que Brasil teremos às vésperas da eleição de 2022? Muito obrigado por dedicar seu tempo à TVT. Não, Juca, a alegria é minha. Nossa, de ouvir as tuas palavras, então, sabe, quando a gente ouvir isso da pessoa que eu admiro, da maneira como eu admiro, é uma coisa para mim já um grande prêmio. Te agradeço por isso. O Brasil que a gente vai ter em 2022 vai depender do que a gente fizer em 2021, evidentemente. Então, se nós conseguirmos levar adiante o impeachment de Bolsonaro, que é, eu acho, o horizonte político que nós temos que ter, nós teremos em 2022, talvez, um país com a ameaça autoritária, pelo menos, neutralizada. Não vou dizer afastada, porque se nós não conseguirmos isso, nós teremos uma guerra em 2022. E uma guerra que é uma guerra contra a democracia, não é só uma guerra política, não é uma metáfora que a gente usa em toda a eleição. É uma situação em que nós temos um candidato de extrema-direita muito forte, com muitas possibilidades de reeleição, e o campo democrático inteiramente fragmentado. Então, esse cenário é um cenário desolador, assim, infelizmente. Então você, cerca de um ano atrás, escreveu que se as coisas continuassem do jeito que vinham vindo, o Bolsonaro leva em 22. Você continua com essa impressão ou você mudou essa sensação? Não, pelo contrário, acho que reforçou em mim essa sensação, porque a cada obstáculo que é colocado no caminho do Bolsonaro, ele sai mais forte. Então, isso é espantoso, assim, a capacidade de adaptação que ele demonstrou, a resiliência dele como político é uma coisa muito impressionante. A resiliência desse projeto autoritário. Então, pelo contrário, eu estou cada vez mais espantado com a capacidade dele de superar os obstáculos. E, ao mesmo tempo, fazer uma pantomima que é a de que ele está sempre perdendo, de que ele está sempre nas cordas, que ele está sempre acuado, porque o sistema não deixa fazer, não deixa com que ele faça o que ele quer fazer, de fato, a coisa para a qual ele foi eleito e tudo. Então, é o que faz todo populista autoritário, né? Sempre dá a impressão de que ele está acuado, de que ele está nas cordas, mas ele está mandando no jogo. O fato é esse, até agora. Quer dizer,
A narrativa política no Brasil hoje é dominada pelo Bolsonaro. Mas, ô Marcos, me diga uma coisa. Eu entendo quando você diz, né, que ele sempre sai reforçado, que é incrível como ele sempre sai reforçado. Mas o que isso revela? Revela mais um político populista de extrema-direita competente para sair reforçado ou revela um país que nós desconhecíamos antes da eleição dele? Um país que nós não sabíamos que existia e que reforça e respalda uma figura como essa? Tenho a impressão de que as duas coisas, Juca, e mais uma ainda, se você me permite acrescentar, a desorganização do campo democrático, né? Então, em primeiro lugar, tem de fato esse país que, como você disse, a gente desconhecia, e eu acho que desconhecia por uma razão muito simples, porque forças autoritárias e uma parte autoritária do eleitorado se manteve e sempre existiu desde a ditadura militar, desde antes da ditadura militar. Mas esse eleitorado nunca tinha encontrado uma cara e uma organização, e agora encontrou. E não só isso, não só encontrou uma cara e uma organização, mas também conseguiu chegar à presidência da República, ou seja, conseguiu ir além do seu próprio nicho, né? É difícil a gente avaliar quanto que é esse núcleo duro de apoio ao Bolsonaro mesmo. O apoio social dele gira em torno de 1/3 sempre do eleitorado, mas esse núcleo autoritário gira em torno de 15%, mais ou menos, né? Varia um pouco, mas é mais ou menos por aí. Então, esse núcleo encontrou o seu líder, e não só encontrou o seu líder, encontrou o presidente da República. Então, isso é grave, né, por si só. Mas, ao mesmo tempo, isso acontece num momento de desorganização da democracia e do campo democrático. Existe um momento em que todas as regras da convivência política entre as forças democráticas foram rompidas, esgarçadas, pisoteadas. Então, é desse colapso das instituições democráticas que se alimenta o Bolsonaro, né? E, como presidente, em lugar de tentar reformar as instituições, refazer a convivência democrática, ele continua forçando o colapso das instituições democráticas. Porque esse é o objetivo dele, né? O objetivo dele, de fato, é acabar com a democracia no Brasil. O objetivo dele é voltar a um regime semelhante ao da ditadura militar de 64, que é o regime que ele acha o mais adequado para o país, né? Então, acho que são todas essas coisas juntas e por isso é um fenômeno tão complexo, eu acho, o Bolsonaro. Você o vê como um representante do que alguns pensadores estão chamando de tradicionalismo, que ele seria um representante, o Trump seria outro, o Orbán seria outro. Isso faz sentido para você, Marcos? Acho que os nomes variam muito, né? Nós podemos dar vários nomes para esses fenômenos, desde que a gente entenda o que está acontecendo, tá certo? Então, o que eu acho que está acontecendo? O que eu acho que está acontecendo é que a democracia entrou numa prova de fogo a partir da crise de 2008. Essa grande crise mundial do neoliberalismo, e o mundo não foi capaz de dar uma resposta à altura ao sofrimento social que veio junto com essa crise. Então, nós estamos já há mais de 12 anos numa enorme crise, num enorme sofrimento social, e nós não estamos conseguindo dar uma resposta a isso que não seja mais neoliberalismo, certo? E o que acontece? Ao mesmo tempo que vem essa crise econômica brutal, nós temos uma mudança na nossa maneira de nos relacionarmos com as outras pessoas, por causa da sociabilidade digital, do mundo digital, que também criou a expectativa em todo mundo, mais do que legítima, de que é possível participar da política, é possível fazer parte das instituições democráticas de uma nova maneira.
Acontece que essas duas coisas juntas não receberam uma resposta por parte das forças democráticas suficiente, eu acho, Juca, sabe? De dizer, olha, precisa reformar a democracia. Mas não é só isso. Precisa dar resposta ao sofrimento social, que é brutal, faz mais de 12 anos que nós estamos nessa crise, certo? Em termos mundiais. E o que acontece? Líderes autoritários dizem, olha, a culpa é da própria democracia, certo? A culpa é dessa maneira de organizar a vida social que não responde mais aos anseios das pessoas. Então, esse impulso autoritário, ele se vale de coisas muito reais, de déficits muito reais da democracia e da própria maneira de organizar as relações econômicas, né? De responder às necessidades das pessoas. É claro que esse autoritarismo novo se faz em nome da democracia, do que seria a verdadeira democracia. Só que a verdadeira democracia para essas figuras, como Trump, como Orbán, como Bolsonaro, é a democracia que vale apenas para os verdadeiros brasileiros, para as pessoas de bem, ou seja, para as pessoas que eles consideram como sendo os verdadeiros brasileiros. O que significa que nós temos de eliminar quem não faça parte dessa definição que eles trazem do que seja o verdadeiro brasileiro. Então, nós estamos nessa situação dramática em que esse novo autoritarismo ele se faz em nome da democracia e o conceito de democracia que eles têm é um conceito excludente. É espantoso, mas é isso que está acontecendo. E como é que nós podemos responder a isso? Eu acho que essa é a questão crucial. Né? Então, eu queria que você respondesse ao cientista social da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Cristiano Rodrigues. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Juca Kfouri. Boa noite, professor Marcos Nobre. Aqui quem fala é Cristiano Rodrigues. Eu sou professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e eu tenho uma questão que, na realidade, podem ser duas, que nas últimas, nós estamos acompanhando agora a eleição para as duas casas legislativas e como candidatos aliados ao Bolsonaro acabaram saindo vencedores. Há, por um lado, não necessariamente isso quer dizer que o Bolsonaro tenha saído vencedor, mas há também o temor de que pautas ultraconservadoras avancem no período em que essas casas legislativas estiverem nas mãos ou sob a direção de pessoas aliadas do Bolsonaro. E eu queria saber o que o senhor acha disso, né? De que se de fato podemos observar um avanço dessas pautas mais conservadoras nesse período. E o outro qual que é o destino de uma frente ampla? Será que é possível, para a eleição de 2022, uma frente ampla que consiga fazer frente ao Bolsonaro e que impeça que ele se reeleja? Se sim, como é que essa frente ampla pode funcionar? Obrigado. Um grande prazer, Juca, poder conversar com o Cristiano por intermédio do seu programa. E, de fato, são duas questões que eu acho que são cruciais. Primeiro, nós vamos observar um avanço de pautas conservadoras? Vamos. Mas acho que isso é certo. A questão é o que significa avanço das pautas conservadoras. Porque, vejam, claro que o fato de a deputada Bia Kicis ter sido indicada para a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, é algo gravíssimo. Né? É alguém que pode barrar CPIs, alguém que não tem nenhum apreço pela verdadeira informação, é alguém que é comprometida com o autoritarismo de Bolsonaro e por aí vai. Agora, vamos dizer o seguinte, que as pautas conservadoras, as pautas regressivas mesmo do governo Bolsonaro, sejam colocadas em discussão no Congresso. O que significa se elas forem aprovadas? Uma regressão sem precedentes. Né? Mas se elas não forem aprovadas, ainda assim o Bolsonaro fatura. Porque ele vai dizer, tá vendo? Eu tentei manter aqui, colocar o país no rumo certo, que é esse rumo regressivo, e o sistema não me deixa. E com isso ele faz o quê? Ele consegue aglutinar em torno dele
esse 1/3 do eleitorado que tem acompanhado o governo dele desde o início e que está firme com ele, com variações, etc. e tal. Não é? Então, esse é o problema. O que significa avanço? Significa o fato de a pauta do Congresso se tornar a pauta conservadora do Bolsonaro já é a vitória dele. Se essa pauta passar ou se ela não passar, nos dois casos, né? E aí a outra questão é enorme, né? A questão da frente ampla, se ela é possível em 2022, como ela poderia funcionar. Na minha maneira de ver, a frente ampla ela tem que ter como objetivo afastar o Bolsonaro. Em primeiro lugar, por meio de um impeachment, ainda em 2021, que é mais ou menos o horizonte possível para isso. Mas, se não for possível o impeachment, é necessário derrotá-lo em 2022. Agora, como é que vai ser possível derrotar Bolsonaro em 2022 se cada força política acha que sozinha vai ganhar dele? Que é o raciocínio que todas as forças políticas estão fazendo. Né? Que é exatamente o raciocínio que leva à reeleição do Bolsonaro. Porque ou tem um acordo de base no campo democrático que diz o seguinte: passando o Bolsonaro ao segundo turno, que é o cenário mais provável hoje, qualquer candidatura do campo democrático que passe para o segundo turno para enfrentá-lo terá o apoio de todas as outras forças. Isso é que é frente ampla. Frente ampla não significa candidatura única, de maneira alguma. Pelo contrário. As forças políticas da direita democrática, da esquerda, devem apresentar quantas candidaturas acharem que devem apresentar. O problema não é o número de candidaturas. A questão é um acordo sendo estabelecido anteriormente sobre o apoio a quem chegar ao segundo turno, seja quem for, mas que se comprometa com as pautas da defesa da democracia, que se comprometa com a recuperação da democracia, porque nós vamos ter que repactuar a democracia brasileira. Tudo que aconteceu, Juca, aí para trás, desde 2014, essa sucessão de rasteiras, de golpes, de sacanagem, que rompeu todas as regras da convivência política democrática, isso não pode mais acontecer. Agora, para que não aconteça, é necessário que as forças políticas identificadas com a democracia, que elas sentem para conversar, para estabelecer certo chão básico de convivência e para estabelecer um acordo mesmo em relação a 2022. E por isso eu vou ter que tão fazer difícil, um breve intervalo, professor doutor Marcos Nobre, mas vou querer retomar do próximo bloco exatamente isso, com uma outra pergunta tranquila. O que é a direita democrática brasileira? Até já. Converso nesses tempos de pandemia pela internet com o professor, doutor, filósofo Marcos Nobre, presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, livre-docente da Universidade de Campinas, a nossa Unicamp. E terminamos o bloco anterior com essa questão. O que você chama, Marcos, de direita democrática brasileira? A direita democrática brasileira é aquela que vai estar do outro lado da mesa quando a esquerda chamar para conversar. Isso, para mim, é a direita democrática. Quer dizer, quem topar sentar para conversar a formação de uma frente ampla contra Bolsonaro, para mim, é o que é a direita democrática. Não, quando você vê, por exemplo, o PT, de alguma maneira, lançando desde já o Haddad, você identifica isso como a necessidade de já ver alguém no jogo personificando uma candidatura, ou você vê uma jogada habilidosa do Lula
de sair do foco, principalmente do STF, no sentido de dizer, não se preocupem, eu não sou candidato mais a nada, o PT já tem seu candidato. Ou um assodamento que, por exemplo, levou às críticas que Guilherme Boulos fez, dizendo que a esquerda precisa, antes de mais nada, de um programa e não de um nome. Então, Juca, quando você coloca essas possibilidades, na verdade, eu sempre considero que todas essas possibilidades que você colocou, elas são corretas. Ao mesmo tempo, elas não se excluem, né? Então, nós estamos vendo um grau muito preocupante de desorganização, tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda. Então, veja, na eleição para a presidência da Câmara, nós vimos o PSDB e o DEM, que faziam parte de uma chapa, de uma candidatura, racharem ao meio e apoiarem metade o candidato do Bolsonaro, metade o candidato que se apresentou como candidato da Frente Ampla. O PT apoiou o candidato contra Bolsonaro na Câmara dos Deputados e o candidato do Bolsonaro para o Senado. Então, assim, é um grau de desorganização dos partidos muito preocupante, certo? De todos os partidos do campo democrático. E é disso que se alimenta o Bolsonaro. Então, nesse sentido, quanto mais desorganizados os partidos, mais acham que é possível ter uma saída individual. Ou seja, de que no mano a mano, quem chegar contra o Bolsonaro em 2022 ganha. Não ganha. Não ganha, porque se não tiver o acordo com todas as outras pessoas, não vai ganhar. Então, quando o Lula fez esse movimento que ele fez, eu acho que tem esses três elementos que você mencionou. Né? Tem um elemento de STF não se preocupe comigo, e ao mesmo tempo colocar o Haddad na frente e dizer, bom, eu estou aqui atrás do Haddad, mas também posso fazer o contrário do que eu fiz em 2018. Né? Em 2018 o Haddad ficou atrás do Lula. Agora o Lula está atrás do Haddad e pode tomar a frente também. Enfim, essa possibilidade está colocada. Então tem uma coisa individualista. E acho que o Boulos tem toda a razão em dizer, olha, ou a esquerda senta para conversar e para se entender o que seja um programa mínimo, uma pauta mínima da esquerda, ou então nós vamos chegar completamente fraturados em 2022, certo? Então acho que tem isso que é muito importante. Por outro lado, essa movimentação do PT significa o PT dizendo, olha, existe o campo da esquerda, existe o campo democrático, mas dentro do campo da esquerda eu sou o partido mais importante, tá certo? E eu quero ser considerado enquanto tal. Então, nós temos uma situação que é uma situação de impasse, eu acho, Juca. Porque é claro que todos os partidos têm legitimidade para lançar os nomes que quiserem, tá certo? Agora, essa antecipação de 2022, que foi provocada pela eleição para as mesas do Congresso, né, faz Bolsonaro. Por quê? Porque como um presidente antissistema, não só o Bolsonaro foi um candidato antissistema, ele também é um presidente antissistema, né? Ele reclama do próprio governo dele, ele olha o governo dele como se ele estivesse fora do governo, como se ele não fosse o presidente, enfim, como se ele estivesse em campanha. Então, ele antecipou a campanha Bolsonaro em 3 anos e meio. Ele se lançou à reeleição com menos de 6 meses de mandato. Né? Então, em junho de 2019, ele se lançou à reeleição. Por quê? Porque esses populistas autoritários, eles precisam estar em campanha permanente. Então, esse movimento de antecipação, e não é só da parte do PT, quer dizer, o João Dória, do lado do PSDB, também fez isso. Né? E atropelou o partido dele. Então, está todo mundo atropelando todo mundo. Está todo mundo achando que vai ser fácil ganhar do Bolsonaro em 2022. É a minha única maneira de explicar, Juca, o que está acontecendo, sabe? Porque todo mundo diz que a situação é muito grave, que a democracia está ameaçada, que o Bolsonaro é um criminoso, etc. e tal, mas ninguém toma as atitudes correspondentes à gravidade da situação. É isso que eu não consigo entender. Eu falo, peraí,
Se você diz que a situação é grave, o que você vai fazer a respeito? Lançar uma candidatura isolada? Achar que você vai resolver sozinho o problema? Sabe? Então, tem um descompasso. Eu vou querer explorar isso um pouco mais com você, Marcos, porque também às vezes eu fico com a sensação que nos faltam políticos que tenham a sensibilidade, o vislumbre, sei lá, que a gente já viu, Dr. Ulisses, Tancredo Neves, enfim, eu quero explorar um pouco mais isso com você, porque fico com a sensação de que estão faltando políticos mais refinados para analisar a cena brasileira. Mas antes disso, eu quero que você responda à jornalista Carolina Oliveira, do sítio Brasil de Fato. Olá a todos e todas, olá Juca Kfouri, olá Marcos Nobre. Aqui é Carolina Oliveira, repórter do Brasil de Fato, e aqui vai a minha pergunta. Professor Marcos Nobre, o senhor conversou com a gente na metade do ano passado sobre um livro que o senhor estava lançando na época, Ponto Final, a guerra de Bolsonaro contra a democracia, no qual o senhor analisa, falando aqui bem a grosso modo, a complexidade que levou Jair Bolsonaro à presidência da República. Nessa entrevista, o senhor afirmou que não é possível afastar o Bolsonaro da presidência se a gente não entender a complexidade que levou a ele ao cargo. Eu te pergunto então, professor, passadas as eleições municipais, com a proximidade das eleições presidenciais do ano que vem, tendo em vista aí o jogo político institucional, tendo agora como representante da Câmara dos Deputados Arthur Lira e no Senado Federal Rodrigo Pacheco, esses setores que pedem a saída de Jair Bolsonaro da presidência, eles entenderam essa complexidade que levou o capitão reformado à presidência da República? E aproveitando aqui um chorinho, o senhor mudaria algo no livro Ponto Final hoje? Obrigada. Eu é que agradeço pela pergunta da Caroline. De fato, quando a gente conversou no ano passado, existia uma expectativa, eu acho que não era só minha, de que uma janela tinha se aberto para o impeachment e que, portanto, tinha se aberto uma janela para a formação de uma frente ampla contra o Bolsonaro. E eu acho que, de fato, isso aconteceu, no sentido de que a popularidade, a taxa de aprovação de Bolsonaro caiu a níveis historicamente baixos para o mandato dele, né? Mas a janela se abriu, mas não tinha ninguém na janela, sabe, Carolina? Então, acho que isso é a diferença de quando a gente conversou da última vez, e eu acho que a janela vai se abrir novamente em 2021, mas não sei se vai ter alguém lá, certo? É claro que quando a gente escreve um livro, né, Juca, a gente sempre, quando alguém fala se quer mudar alguma coisa, a gente sempre quer mudar alguma coisa, mas eu não mudaria nada assim dos argumentos centrais do livro. Eu acrescentaria muitos eventos posteriores, elementos que vieram daí. Mas um desses argumentos centrais que eu não mudaria e que a Caroline mencionou é justamente o da complexidade do fenômeno do Bolsonaro. Então, como diferentes grupos que são muitas vezes antagônicos, eles encontram um ponto de convergência num certo sentimento antissistema, um sentimento de exclusão política. E daí, a Caroline me perguntou se as forças políticas organizadas que querem o Bolsonaro fora do poder, se elas entenderam essa complexidade. Isso eu não sei dizer, né? O que eu posso dizer é que essas forças não estão fazendo nada que demonstre que entenderam. O que estão fazendo agora, até agora, é jogar o jogo de maneira totalmente individualista, como se um partido, uma pessoa, uma organização sozinha vai conseguir derrotar o Bolsonaro. Então, isso eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que acho que tem relação, né, Juca, com o que você tinha anunciado sobre as nossas figuras políticas, né, na atualidade. Pois é, bom, e você sabe que, não sei se inadvertidamente ou não, você construiu uma imagem poética ao se referir a Caroline na janela, né, parodiando o Chico Buarque de Holanda, né? Então, Marcos, puxa vida, acho que nós concordamos que se é uma coisa que é inegável na história do Lula, foi sempre a capacidade dele de perceber o momento político, de sempre se antecipar, de ser um bom leitor da realidade. Está faltando isso hoje
inclusive para ele, Marcos? Olha, Juca, no caso específico do Lula, eu acho que o que aconteceu foi simplesmente uma exclusão de jogo, né? Resolveram que ele não podia disputar a eleição de 2018 porque ele tinha muita chance de ganhar, tá certo? A partir desse momento, né, a partir do momento que ele é preso e tudo isso, ele entra em modo de autodefesa. E quando a gente está em modo de autodefesa, a gente não consegue mais planejar estrategicamente. A nossa capacidade de raciocínio diminui porque a gente tem que se defender todo dia. Então, eu acho que isso que você está se referindo, essa capacidade do Lula de ler a situação e de ver qual o ponto em que seria interessante fazer a intervenção política, eu acho que diminui em função disso, em função da perseguição mesmo, certo? E não só do Lula. Eu acho que isso aconteceu com várias figuras do sistema político que são muito importantes e que, acuadas permanentemente por essa perseguição, não conseguem mais pensar à frente, quer dizer, pensam ali, vendendo o almoço para poder comer o jantar, sabe? Então está muito no imediatismo, por causa disso, não tem mais estratégia. E isso também é a vitória do Bolsonaro. Então, aí estamos nos referindo, inclusive, a fatos recentíssimos que demonstram cabalmente como ele foi perseguido e como foi absolutamente irregular, né, o processo que o levou a ser condenado e a ser preso. Tivemos a decisão na segunda-feira de 4 ministros, né, permitindo a ele as conversas absolutamente pornográficas entre Dallagnol e Moro e Caterva. Outro dia vi, não sei se você viu, um desses memes na internet. Ele era herói, virou ex-herói, ele era juiz, virou ex-juiz, ele era ministro, virou ex-ministro, ele agora é apenas o senhor Sérgio. A degradação que nós constatamos agora, neste processo, que alguém chamou do maior escândalo judiciário do mundo, né? Um articulista do New York Times. Você acha que ensejará, pelo menos, uma autocrítica de todos aqueles que ergueram o senhor Sérgio Moro quase à entidade de santo? Acho que não. Não. Quer dizer, provavelmente da parte de algumas pessoas e tal, mas não do lavajatismo, eu acho. Eu acho que o lavajatismo, no que ele se mantém ainda, né, e se mantém como uma força relevante aí do cenário, eu acho que não. E isso demonstra também, eu acho, um lado da sociedade brasileira que esteve nesse barco, que foi o barco do Bolsonaro, que acha que esse tipo de atitude processual tomada pelo ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro, valia porque vale tudo em nome de um objetivo. Ou seja, os fins justificam os meios, sabe? Eu acho que esse tipo de linchamento judicial, que foi o que aconteceu, é visto por uma parte da sociedade como a única maneira de enfrentar esse sistema, de enfrentar esses corruptos, de enfrentar esse tipo de evento que foi coberto pela Lava Jato. Agora, esse tipo de atitude, ele acabou, não por acaso, numa candidatura autoritária, porque são procedimentos que vão contra a democracia. São procedimentos antidemocráticos. Então, você achar que vale qualquer coisa para prender um político, ou vale qualquer coisa para prender um grande empresário, significa que o vale tudo está instaurado. E o vale tudo, a única resposta possível quando o vale tudo está instaurado é um governo autoritário. Que daí vai dizer, não, deixa comigo que eu resolvo isso aqui, sabe? Então, acho que essa confluência não foi casual, sabe?
Esse governo autoritário está revelando alguma fratura quando o Bolsonaro tira o Mourão de cena? Isso, de alguma maneira, reflete também alguma insatisfação das Forças Armadas representadas pelo Mourão? Como é que você olha para essa cena? Aí sim, Juca. Aí nós estamos falando política, certo? Ou seja, se você quer de fato enfraquecer teu oponente, você tem que saber quais são as fraquezas dele, certo? Na democracia a gente só tem adversário, a gente não tem inimigo. Mas no caso do Bolsonaro, o Bolsonaro é inimigo, porque ele é inimigo da democracia, certo? Então, nós temos que ter uma capacidade de análise redobrada para saber onde estão as fraquezas desse governo. E uma delas é perfeitamente essa que você indicou. Existe um absoluto desconforto em parte muito importante das Forças Armadas com o acordo que Bolsonaro fez com o Centrão. Certo? Mas é realmente uma coisa visível que, enfim, transbordou para os jornais, notas, posts, etc., que mostraram isso, né? As quais o ministro Ramos teve que responder, por exemplo. Certo? Então, existe uma insatisfação muito grande. Fala, olha, não foi para isso que acreditamos nesse governo, né? Diriam os militares. Certo? Então, isso mostra um racha relevante. E o campo democrático, se quer de fato enfraquecer Bolsonaro, se quer de fato afastar Bolsonaro do poder, porque ele é um risco para a nossa sobrevivência política e física, tem que prestar atenção nesse tipo de fraqueza e chamar esse tipo de adversário interno para conversar. Ué, tá... É o que eu te disse da outra vez, né, Juca? Quem sentar do outro lado da mesa, quando a esquerda chamar, porque é a obrigação histórica da esquerda, chamar a mesa da frente ampla. É obrigação da esquerda. Se não aparecer ninguém, a esquerda vai dizer, olha, eu fiz a minha tarefa histórica. Tá certo? Se não aparecer ninguém, mas tem que ser de verdade, não pode ser só conversa, né, Juca? E isso inclui dizer, olha, tem gente aí das Forças Armadas que antes estava com o Bolsonaro a qualquer custo e que agora não está mais. Né? Que começaram a ser críticos. E da mesma maneira, a gente pode falar dessa base bolsonarista que vai além dos 15%. Que são pessoas que começam a ter dúvidas. Essas pessoas têm que ser trazidas para essa mesa e para esse campo democrático também, não é? Perfeito. Vou fazer mais um rápido intervalo, voltaremos já. Estamos conversando, professor, doutor, filósofo, cientista social, presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, o professor da Unicamp, Marcos Nobre, que vai responder agora a uma pergunta do presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Paulo Zocchi, que não está neste programa e fará esta pergunta à toa, porque, para quem não sabe, Marcos Nobre é filho de Freitas Nobre, que por 3 vezes foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, dos mais combativos presidentes, como foi dos mais combativos deputados federais da oposição do velho MDB, como dá o nome ao aeroporto de Congonhas, coisa que pouca gente sabe, mas que Freitas Nobre merece. Marcos, a última vez que eu estive com seu pai foi em 1979, na greve dos jornalistas. O elevador do sindicato ficava fechado para ir até o primeiro andar, exatamente para não atrapalhar o resto dos moradores do mesmo prédio. Então, todos tinham que subir uma escada. E seu pai já estava um pouco enfraquecido pela doença. Mas o encontrei subindo as escadas, de paletó e gravata, parei,
pus as duas mãos no ombro dele e falei, mas o senhor não precisava ter vindo. Ele diz, eu jamais ficarei longe dos meus companheiros. Nunca vamos esquecer disso. Vamos ouvir a pergunta do Paulo Zocchi. Boa noite, companheiro Juca Kfouri. Boa noite, Marcos Nobre. Eu saúdo a memória do seu pai, o grande Freitas Nobre. Foi presidente do nosso sindicato por 3 gestões. E eu queria falar um pouco da situação do país. Quer dizer, a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, nosso sindicato, há muito tempo já define uma posição de fora Bolsonaro, considera que a cada dia que passa a pessoa que está na presidência da República comete um crime a mais, piora a situação de vida do povo brasileiro e não à toa a FENAGE, junto com uma série de outras entidades, já entrou com um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados no ano passado, que não foi tocado adiante pela presidência da Casa. Mas eu acho que a questão vai além do Bolsonaro, porque o Brasil enfrenta uma gravíssima crise institucional que atinge os 3 poderes, o executivo, o legislativo, e a gente vê todo dia no noticiário a crise que corrói o legislativo e o próprio judiciário, que nos últimos anos a gente pôde ver os atropelos à democracia, o ativismo, a perseguição política, enfim. Então a gente tem uma crise geral, vamos dizer assim, nas instituições que se agravou muito a partir do golpe de 2016. Então eu pergunto, assim, eu coloco a questão de como enfrentar essa situação. A gente sabe que a gente tem uma Constituição, que é a Constituição de 88, que tem vários avanços e direitos cidadãos, mas também é uma Constituição que foi feita sob uma certa tutela dos militares, e que a marca deles, nesse sentido, está lá. Então também serviu para corroer o tecido institucional. Será que está na hora de colocar o projeto de uma Constituinte, por exemplo, para o país? Então, assim, o que está em discussão é o Brasil de conjunto, são as instituições, é o futuro da nação. E é essa questão que a gente se depara hoje, que a gente gostaria de ver aqui debatido entre vocês. É isso aí, boa noite, pessoal, obrigado. Ô, Juca, fico muito tocado com a lembrança do meu pai, que você fez, que o Zocchi fez, falando de um sindicalista aguerrido, de um deputado combativo, de um defensor incondicional da democracia. E eu agradeço, em meu nome, em nome da minha família, essa lembrança. Eu concordo inteiramente com o Zocchi, é necessário, é fundamental o fora Bolsonaro. Eu concordo também que a questão não se esgota com o fora Bolsonaro. A questão é muito mais complexa do que isso, porque ela exige uma repactuação da democracia no país. A nossa democracia está em frangalhos, as instituições estão em colapso. Agora, como fazer essa repactuação? Então, vamos considerar por um instante a questão da proposta de uma nova Constituinte. A Constituição de 1988, ela foi produzida num ambiente em que o progressismo dominava. Então, o Zocchi tem toda a razão de que teve uma certa tutela militar e tal, mas o ambiente geral era progressista. E é por isso, justamente, que o Bolsonaro quer destruir a Constituição de 88. Que para ele é a negação da ditadura militar, que ele acha que é o melhor regime que o país já teve. Então, diante dessa situação, ou seja, numa situação em que nós temos a hegemonia do conservadorismo e que nós temos um presidente de extrema-direita atualmente, acho que dificilmente a gente conseguiria um resultado melhor em termos de texto constitucional se a gente tivesse um novo processo constituinte. Então, por todas essas razões, eu acho que é necessário defender a Constituição de 1988 com todas as forças que a gente tiver, sabe? Eu acho que isso para nós é um ponto muito importante, mesmo. Mas eu entendo a preocupação do Zocchi da repactuação, porque não é simples, né? Encontrar caminhos para essa repactuação. Você vê, Marcos, alguma possibilidade da nossa elite financeira, dos nossos grandes capitalistas, começarem a se decepcionar
com a basófia do ministro Paulo Guedes, que fala, promete, não entrega nada, não são capazes de fazer nada, organizar uma fila de vacina, nada, né? E que aconteça um processo semelhante ao que aconteceu com o fim do governo Collor, quer dizer, o mercado, esta entidade, acaba se decepcionando e diz, basta, apostamos no cavalo errado, ou você vê sinais de ainda manutenção na aposta no que possa representar Paulo Guedes? Olha, Juca, eu acho que o chamado mercado, né, é dos últimos sempre a desembarcar. Por uma razão simples, porque o momento não é um momento desfavorável, por exemplo, para a Bolsa de Valores, não é um momento desfavorável para o crescimento, mesmo que tenhamos tido uma regressão muito grande no ano passado. Então, o que esse chamado mercado não quer é instabilidade. Então, assim, se o presidente fala coisas absurdas, se o governo é completamente incompetente, desde que isso não crie instabilidade, não atrapalhe os negócios, não há razão para retirá-lo. Tanto é que em 1992, no caso do Collor, mesmo políticos experimentados, como Ulisses Guimarães, por exemplo, só aderiu ao impeachment quando já era inevitável, né? Então, para não falar de todos os banqueiros, de todos os grandes empresários. Então, claro que existem fraturas, eu acho, Ju, que é importante a gente ver essas fraturas. Existem figuras muito relevantes do mercado financeiro e do empresariado que abertamente falam contra o governo Bolsonaro e que dizem que esse governo é um risco muito grande para o país, certo? Mas são vozes que, embora muito importantes e muito relevantes, são ainda minoritárias. Então, como é que a gente chega a levar esse tal desse mercado, esses tais grandes empresários, para uma posição em que não possam colocar a peneira em cima do sol e que digam, nós precisamos afastar esse presidente? Só quando tiver uma mobilização popular realmente relevante, né? Alguma coisa que seja acachapante, ou seja, quando nós chegarmos a uma rejeição a Bolsonaro de algo como os 2/3 do eleitorado, em que a gente tenha de fato movimento de rua, em que a gente possa ter movimento de rua, né? Em que a gente possa ter movimento nas ruas reais e digitais, virtuais e físicas, para que isso aconteça. Porque isso também permitiria que esse sistema político que a gente tem, que esses partidos que a gente tem, que ainda podem ser identificados ao campo democrático, que eles também se organizem, né? Tanto do campo da esquerda quanto do campo da direita. Quer dizer, cada um tem o seu serviço, certo, Juca? Que papel pode jogar a volta de uma espécie, como está sendo parida, de uma espécie de auxílio emergencial? O mercado olhará com maus olhos. A população que vier a ser atendida, evidentemente, olhará com ótimos olhos. Como resolver essa equação? Do ponto de vista do respaldo a ele, ao Bolsonaro. Então, é isso que está sendo negociado, né? Essa é a negociação em curso. Do novo presidente da Câmara, do novo presidente do Senado, do Bolsonaro com o chamado mercado. Ou seja, dizendo, olha, no caso do Bolsonaro, Juca, eu tenho a impressão seguinte, de que ele está testando o piso de aprovação dele, sabe? E eu acho que eles jogam com algo como 25%, como sendo aquele limite do qual o Bolsonaro não pode baixar, porque senão o risco dele para 2022 aumenta. Então o auxílio emergencial é uma espécie de gatilho que eles apertam quando eles veem que a reprovação está subindo e a aprovação está caindo, entende? E eles precisam convencer o tal mercado de que isso é necessário para manter a estabilidade.
Ou seja, olha, a gente prorroga um pouco o orçamento de guerra, ou a gente produz um imposto novo, que o Bolsonaro também é contra, enfim. Eles estão discutindo entre eles qual é a saída. Agora, o auxílio emergencial acontecerá. Então, assim, o mercado pode chiar, o presidente do Banco Central pode dizer coisas, derrubar a bolsa, subir o dólar, etc., mas vai acontecer, porque o Bolsonaro precisa chegar a 2022 com algo próximo de 30% de aprovação para poder ser competitivo, certo? Ou seja, não só ser competitivo, para ter uma vaga no segundo turno. Então, ele vai precisar disso. Então, tem essa negociação. Assim, olha, vocês querem o quê? Vocês querem o caos ou vocês querem um pouquinho mais de dívida? É essa a negociação. Agora, é o que você disse. O Paulo Guedes, ele é o famoso me engana que eu gosto, tá certo? O Paulo Guedes diz que é liberal, o mercado faz que acredita, e o Paulo Guedes faz que é liberal, sabe? Então, desde que não mexa com os negócios e não esteja acontecendo nenhuma catástrofe no nível da economia, né? No nível da bolsa, a curva de juros estiver mais ou menos de acordo com o que se está esperando, está tudo certo. Quer dizer, não importa que tenha 230 mil mortes, né? E tudo isso que a gente sabe. Por quê? Porque esse tal mercado, ele é cego, surdo e mudo para qualquer coisa que se chame sofrimento social, certo? Esse aqui é o fato, né, Juca? Detesto ter que te fazer a próxima e, infelizmente, acho que derradeira pergunta por hoje, porque o nosso tempo está indo embora. Detesto fazer porque envolve a nossa sacrossanta soberania nacional. Mas que papel, Marcos Nobre, o governo do Joe Biden pode desempenhar no sentido de desestabilizar esse governo horroroso que temos? Essa questão é muito importante, muito mesmo, porque nós temos que agradecer aos nossos companheiros dos Estados Unidos da América terem derrotado o Trump. Isso foi algo fundamental para a gente poder respirar. Porque o Trump, ele não só ele ameaçava a democracia americana, não só ele ameaçava a vida das pessoas do seu país, como ele também cobria com o seu manto, ou seja, com o manto da democracia de mais de 200 que existe naquele país, autoritários como Viktor Orbán ou como Bolsonaro. Não é? Então, o fato dele ter sido derrotado já é uma enorme notícia. Agora, será que o Biden, além dessa boa notícia, vai nos dar notícias ainda melhores? Eu duvido. Eu duvido justamente por essa acomodação aí que a gente estava falando em relação ao mercado, certo? Uhum. Claro, existe um ponto que é um ponto muito importante, que é a questão ambiental. Né? O Biden deixou muito claro, desde o início do seu governo, que essa vai ser a prioridade dele. E nisso ele bate de frente com o Bolsonaro. Tanto é que a exclusão do Mourão dessa reunião, né, que você mencionou, dessa reunião ministerial, o vice-presidente Hamilton Mourão, tem que ver também com isso. Tem que ver com o fato de que as Forças Armadas se dividiram, mas tem que ver com o fato de que o Mourão está querendo mudar o discurso brasileiro. Para dizer, olha, gente, não dá mais para ficar devastando do jeito que a gente está devastando, que vai dar confusão. Tá certo? E o Bolsonaro está dizendo, olha, não atrapalha porque você não foi chamado para isso. Você foi chamado só para ser o fantoche da Amazônia. E o Mourão está dizendo, olha, eu não gosto de ser fantoche. Então, nesse ponto, o Biden pode, de fato, atrapalhar a vida do Bolsonaro. Mas eu acho que em todo o resto, Juca, não vejo. Assim. Eu acho que já está de bom tamanho não ser o Trump, sabe? Acho que já é alguma coisa que nos deu um fôlego. Eu costumo dizer, Marcos, que a eleição do Biden está para o Brasil, assim como a prisão do Queiroz esteve para o Brasil. Ou seja, foram dois freios numa escalada que a gente estava vendo que ia acabar mal. Eu te agradeço muitíssimo, porque você fez exatamente aquilo que eu tinha certeza que você faria.
Você jogou luz e mais luz e mais luz. Deu muito campo para a gente pensar e para ver as coisas com mais clareza. Te agradeço de fato muito, professor Marcos Nobre. Agradeço a você que nos viu e lembro a você que quinta-feira, 9h30 da noite, estaremos de volta no canal 44.1 e em todas as redes da TVT. E não se esqueça que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,